Bom dia, boa tarde, boa noite. Minhas saudações a todos e todas que prestigiam o canal e que começam a assistir este vídeo, é, que, que hoje vai numa toada nostálgica. E por que nostálgica? Porque hoje eu faço uma exposição que evoca o, os meus tempos. Isso aconteceu na primeira década do século, os meus tempos de professor de lógica e hermenêutica jurídica, ou só de hermenêutica, né? Oportunidade que eu tive de lecionar na Universidade Federal do Amazonas por 2 anos e depois, por bastante tempo, é, no CIESA, né, onde tinha o privilégio de ser o professor, né, da disciplina. Alguns dos queridos alunos e queridas alunas da época que estejam assistindo o vídeo lembrarão que eu usava, não é, como auxílios didáticos, né, letras de canções populares brasileiras, né? Então, isso tanto em aulas como em provas, para fazer, sim, as ilustrações acerca da interpretação, também da interpretação jurídica. Eu trazia é, Roberto Carlos, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, para citar alguns dos compositores talentosos e prolíficos, né, da música brasileira, né? Hoje, então, eu explorarei essa matéria da interpretação, e a inspiração foi uma inspiração sempre com o lado jurídico e o lado artístico. No mesmo dia, eu estava envolvido numa conversa com colegas, num grupo desses de WhatsApp, quando se aventou um debate aí sobre ativismo judicial, sobre decisões do Supremo Tribunal, né? E no momento que eu estava fazendo uma caminhada, me veio à mente uma canção do Roberto Carlos, né? E sobre essa canção eu estabeleci as reflexões que vão aparecer nesta apresentação de agora. É, Aí está. É, Estamos apresentando uma aula, né, que eu pretendo que alcance os meus alunos de hoje e aqueles que me prestigiam, é, num jeito didático, né? A interpretação dos direitos e as curvas de Santos. Acho que todo mundo que está assistindo, alguma vez na sua vida, teve a oportunidade de ouvir, né, esta canção na voz original do Roberto Carlos e também na, nas vozes dos mais diversos dos mais diversos intérpretes e das muitas intérpretes, né, da, da música brasileira. A, a canção, eu não vou, apesar de que existe um vídeo aí no YouTube em que eu até faço um karaokê dessa canção, né? Não vou me arriscar a cantá-la de novo, né?
Se você pretende saber quem eu sou, eu posso dizer: entre no meu carro na Estrada de Santos, você vai me conhecer, você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim e que na minha idade só velocidade anda junto a mim. Bom, começar, vamos imaginar esse texto, simplesmente esse texto que poderia ser lido ou cantado, né? Mas que é um texto que, a partir do momento em que entra no universo, né, digamos, no universo artístico, a partir do momento que esta canção foi lançada num disco do Roberto Carlos em 1969, né, ela passou a ser objeto de leituras e, se objeto de leituras, objetos de interpretações as mais diversas. Tanto por aqueles que a procuram interpretar, como se interpretam todos os textos, a interpretar no sentido puramente literário, né? Uma possibilidade, como também aqueles que a interpretaram, né, musicalmente falando. Né? No dia em que eu tive essa ideia de exposição, eu acabei criando no Spotify, né, uma playlist, que é um tipo de playlist que eu gosto de fazer, com várias interpretações, em inglês nós diríamos assim, renditions, né? Várias interpretações da mesma canção, né? Por Elis Regina, Gal Costa, Kid de Abelha, Lu Santos, Nara Leão, etc. E fiquei ligando isso com a conversa lá com os meus colegas de grupo de WhatsApp. Por quê? Eu ouvi, quase sem querer, né, nesse dia, a interpretação da Elis Regina para a canção. A interpretação da Elis Regina acende uma curiosidade, não é? Porque ela é muito criativa, né? Inclusive com a inserção de alguns no teatro se diriam cacos, né? Mas a inserção de algumas palavras a mais, né? Quando ela canta eu me sinto muito só, e ela diz assim, muito, 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 muito só. Né? Ou seja, ela, de alguma forma, reforça, densifica, né, a ideia de que está só. E aí me veio toda essa reflexão, né, de como isso se dá, por exemplo, quando nós interpretamos as leis e o intérprete da lei ele acaba enfatizando alguns aspectos da lei em detrimento de outro. E se esse enfatizar alguns aspectos em vez, né, e aqui é em vez mesmo, assim, alguns aspectos em vez de outros, admitindo-se que sublinhar um aspecto não seja contraditório, não anule um outro aspecto, apenas é, aquele ponto, aquele aspecto fica reforçado pelo intérprete. Então, a partir também, e interessante como as interpretações femininas dessa canção elas são muito ricas nesses aspectos. A da Gal Costa é muito interessante, a da Nara Leão, não por acaso aparece aí a Paula Toller com Kid de Abelha e uma interpretação já quase contemporânea da Teresa Cristina. Cada uma delas tem um espírito, né, próprio, né, que, digamos, às vezes parece mais, entre aspas, o entre aspas aqui é muito importante, mais fiel à interpretação original do Roberto Carlos,
e em alguns pontos parece assim mais afastada, né, do original. Aí, exatamente, o que ocorre. Pensemos que o Roberto Carlos, por ser ele com o Erasmo Carlos, e é de considerar que também o próprio Erasmo Carlos, que é coautor, tem a sua também eh a sua interpretação, né, que o Roberto Carlos, como o autor, né, e primeiro que canta a canção, ele, seja o titular, né, da mens legislatores, né, do que ele quis dizer com o texto e do que ele quis dizer com o modo de cantar. Para começar, quando nós temos uma quando nós temos uma interpretação do Roberto Carlos, para eh, para quem, por exemplo, conhece o texto do Código Tributário Nacional, né, se lembrará, e quem também já estudou direito penal, lembra-se de um conceito que é o conceito de interpretação autêntica, né, interpretação autêntica, que seria a interpretação conferida pelo próprio autor, pelo próprio emissor, né? Pode-se questionar se existe efetivamente, ou se cabe exatamente esse adjetivo de autêntico, porque a interpretação original do Roberto Carlos ou a interpretação da Gal Costa ou da Elis Regina, elas todas seriam, cada uma no seu momento e no seu contexto, autênticas interpretações, né? Então, o que se diz interpretação autêntica deve ser apenas lido como a interpretação que é dada pelo próprio autor. No caso por exemplo, do direito penal ou do direito tributário, vai-se dizer que é autêntica, né, aquela explicação, aquele esclarecimento do texto legal que é conferido pelo próprio legislador. O que não quer dizer que a interpretação do legislador, e no caso a interpretação do Roberto Carlos, sejam, importante isso, sejam mais importantes em termos concretos do que a interpretação de outras pessoas, né? Então, mesmo o Roberto Carlos, ele não pode, isso merece ainda um comentário que eu vou fazer adiante, e já, né? Ele não pode se arvorar ao titular da melhor interpretação só porque essa interpretação seria autêntica, né? Então, a interpretação da Paula Toller, da canção, ou do Lulu Santos, né? Ela é uma interpretação que tem o mesmo prestígio em termos, digamos, artísticos, em termos concretos, no caso do direito, em termos de aplicação válida do direito, do que a interpretação dita autêntica, né? Isso no campo do direito constitucional, e aí vem a exata inspiração, né, lá dos debates das decisões do Supremo Tribunal, isso vem encontrar um, um debate que é profícuo, é rico, é permanente no âmbito da interpretação da Constituição. Porque hoje, o que se vê no Brasil é uma replicação, né, uma má replicação, eu diria, né, de um debate que é
comum e também permanente no direito, no direito norte-americano. Pensar-se que, né, a, você, por exemplo, cantar no karaokê As Curvas da Estrada de Santos, tentando imitar o, o modo original com que o Roberto Carlos interpretou a canção em 1969, né? Seria para os intérpretes da Constituição o mesmo que filiar-se a uma escola que os constitucionalistas norte-americanos designam como a escola originalista da interpretação e da aplicação da Constituição, né? Os originalistas são aqueles que advogam que a Constituição, isso na doutrina lá dos Estados Unidos, os originalistas advogam que a Constituição deva ser interpretada da forma mais fiel possível, mais próxima possível do que foi a vontade dos legisladores constitucionais originários, os chamados pais fundadores. Há de se ter, segundo os originalistas, uma fidelidade, não é, à vontade dos legisladores constitucionais, de tal sorte que o intérprete da Constituição não deveria, segundo os originalistas, imprimir ao ato interpretativo da Constituição alguma criatividade, tentar alargar os alcances do texto para situações em que o texto se tornasse muito diferente do que deveria ser aplicado. Vocês já devem pensar, bom, pelo menos, e aí não tem jeito, eu tenho de acabar expondo essa minha inclinação, eu diria até ideológica. Para mim, os originalistas, não que sejam maus intérpretes, maus constitucionalistas. A meu ver, eles só pecam porque é uma teoria que defende algo um tanto quanto incompatível com a realidade, eu diria até com a lógica que a história imprime à aplicação do direito, né? Porque, evidentemente, não é possível aplicar-se o direito de 2021 com os olhos do Benjamin Franklin, né, do Thomas Jefferson, do Alexander Hamilton, porque o mundo dessas pessoas notáveis em seu legado para o direito norte-americano e para a história do direito, em especial o direito constitucional, né? O mundo dessas pessoas não é o mundo de hoje, né? Daí que, né, se nós usarmos esse raciocínio para as curvas da Estrada de Santos, nós vamos pensar que nem mesmo o próprio Roberto Carlos interpreta a canção da mesma forma como ele interpretava em 1989. Né? A pessoa compositor Roberto Carlos de 1969 não é mais a mesma pessoa em 2021. Então, ele mesmo, quando interpreta a canção, interpreta diferente. Né? Então, seria insensato, na minha avaliação, né, exigir-se que hoje, e vamos ultrapassar a Gal Costa e Regina, né, vamos pensar na Anitta, né, que seria insensato imaginar que a Anitta vai cantar a canção, né, sob uma inspiração originalista. Né? A Estrada de Santos não é mais a mesma. Né? Afinal de contas, quando o Roberto Carlos escreveu a canção,
né, se descia de São Paulo para Santos pela via Anchieta, que tem muitas curvas. Depois da canção, foi construída a Rodovia dos Imigrantes, que é um espetáculo em termos de engenharia rodoviária brasileira, e que, é, é, as suas pontes, os seus túneis, eliminam grande parte das curvas da Estrada de Santos. Então, talvez hoje, ou o Roberto Carlos não escreveria a canção, ou ele escreveria sobre curvas de outra estrada, né? Já não seria a mesma estrada, já não é o mesmo Roberto Carlos, não é a mesma Estrada de Santos, né? Portanto, para mais bem ilustrar isso aí, né, é óbvio que me parece, e isso não tem jeito, porque isso de alguma forma, não tem como um professor ficar sobre o muro nessa matéria, né? Parece muito mais sensato, né, pensar mesmo sob a inspiração já da teoria da living constitution, né, ou da constituição vivente, da constituição dinâmica, né, que exige dos intérpretes da Constituição, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, aplicar o texto constitucional, no caso deles lá de 1787, com as emendas que houve ao longo da história, né, aplicar esse texto constitucional sob paradigmas de interpretação atuais, né? Claro, a discussão vai aparecer exatamente qual seria ou se haveria um limite na atuação desses intérpretes da living constitution, também chamaríamos de constituição viva, constituição dinâmica, né? Constituição sujeita à mutabilidade, tanto no seu texto como no modo de ser lido, né? Para fechar essa parte, né, vale lembrar que eu disse que o próprio Roberto Carlos pode mudar o seu jeito de interpretar, acaba mudando, e ele, inclusive, para algumas canções, ele deixa de cantar, né, as letras que ele mesmo escreveu. Há dois exemplos clássicos disso, que seriam a canção Além do Horizonte, né, em que sinceramente, eu não gosto das alterações que ele mesmo faz, então, nesse ponto, eu sou mais originalista, né? Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. Ele já não gosta de cantar a palavra não, pelo menos para Além do Horizonte, né? Mas ele mesmo muda a interpretação. Você vê que o próprio Roberto Carlos acaba não sendo um originalista, né? E Além do Horizonte, que eu exponho na tela, e tem também como é aquela que o Titãs canta, que é preciso saber viver, né? Preciso saber viver também, que ele canta com algumas alterações, não é mesmo? Muito bem. Bom, como eu disse ainda no começo, né? Eu não sei se apareceu essa tela das interpretações, essa tela da interpretação autêntica, do originalismo, do texto, do contexto, né? Do Além do Horizonte, mas se não tinha passado isso agora. Então, como eu disse ainda há pouco, né, a partir do momento em que o Roberto Carlos, já estamos nessa hipótese, nesse exemplo do Além do Horizonte, quando ele apresenta a canção,
lança a canção e canta a canção, né, essa canção entra, digamos, no acervo artístico da comunidade. As pessoas começam a cantar, não é? Quando cantam, é como aquele telefone sem fio da brincadeira de criança. A mensagem ela vai sendo absorvida com sentimentos, com visões diferentes para cada uma das pessoas, né? Então, a interpretação, né, há quem pretenda defender um indefensável, né, de que não, isso não dá para interpretar. Essa lei ela tem de ser aplicada na literalidade. Isso, como eu falei ainda há pouco, né? Essa perspectiva, de algum modo originalista, ela não, é, ela não combina com a vida real. Porque, na vida real, a interpretação ela é um diálogo necessário entre o emissor e o receptor. Quem faz um poema, quem escreve um livro, não é? Quem, por exemplo, faz um vídeo no YouTube, né? Está sujeito, no caso do YouTube, por exemplo, está sujeito a que os espectadores curtam ou não curtam, que deem joinha ou deem. Não vou nem dizer, vocês vão dar só joinha. Então, ou seja, a mensagem ela se descola do emissor. A mensagem deixa de ser uma propriedade do emissor. Quem, quem não se arrisca aí, ou melhor, quem não quer se submeter a esse juízo do outro, não, é? Não se arrisca a escrever, não se arrisca a cantar, não se arrisca a apresentar as suas ideias, porque o emissor vai expor a sua ideia e o receptor vai recebê-la, vai senti-la, não é? Vai necessariamente interpretá-la e, quiçá, criticá-la, não é? Positiva ou negativamente. O receptor ele é algo como um tradutor, né? Ele recebe aquela mensagem, ainda que na sua própria língua, no seu próprio idioma, recebe aquilo e faz uma tradução conforme, não é, as suas percepções, os seus sentidos. Né? Daí que é de se esperar, é o normal, por exemplo, né, que a lei seja também ela recebida, assimilada, percebida e, portanto, interpretada de modos diferentes, né, pelos aplicadores da lei. De novo, claro, há um limite em termos científicos, digamos, do direito a esta interpretação, né? Nós dizemos, por exemplo, no processo que os juízes eles estão balizados pela prova dos autos, né? Para decidir. Portanto, há alguns limites, por exemplo, da lei processual que valem para que haja um campo de atuação de livre interpretação conforme as provas dos autos, né? E conforme as balizas constitucionais do direito internacional, né? Mas ainda assim, dentro desta, desta possível subjetividade do intérprete, é de se esperar que as interpretações sejam, em grande parte, assim, diferentes. É muito improvável que haja uma interpretação unívoca da lei, como não há interpretação unívoca, não é? Por exemplo, da canção do Roberto Carlos. Eu, no dia então que me inspirei para transmitir
mensagem, fiquei realmente pensativo acerca de se a Elis Regina e a Gal Costa, se elas fossem aplicadoras do direito, aplicando a lei das curvas da Estrada de Santos, né, se elas não seriam acusadas de ativismo, porque elas estariam deturpando a obra original do Roberto Carlos. Sinceramente, acho uma pergunta sem resposta, né? Sinceramente, e eu já gravei um vídeo alguns meses atrás a respeito daquela discussão do habeas corpus do André do Rap, né? Em que eu, sinceramente, apresento a questão, mas não tenho resposta, como acho difícil ter resposta, para dizer assim, quem foi o ativista ou não ativista? Foi o ministro, no caso Marco Aurélio, que concedeu o habeas corpus, ou os demais ministros que entendiam que a ordem de habeas corpus não deveria ter sido concedida? Ou nenhum dos dois é ativista, ou simplesmente quando se acusa um juiz ou um grupo de juízes, um tribunal de ativistas, não é apenas a manifestação subjetiva, né, de que eu não gostei daquela linha interpretativa, porque ela é diferente da minha linha interpretativa, não gostei, acho que aquele juiz de cuja decisão eu não gostei é um ativista, está legislando, porque eu não gostei. Né? Será que não seria apenas isso? Né? Será que, quando a gente gosta mais ou gosta menos de certa aplicação do direito, não é por isso que a gente acusa o juiz de ser ativista ou alguma coisa além disso, ou pior que isso? Né? Então, convido depois vocês a pensarem nisso e ouvirem essa interpretação. A da Elis Regina é muito interessante, né? A da Simone também, né? Eu acho que essas interpretações femininas da canção elas possibilitam essa reflexão, né? E, evidentemente, eu já disse, né, só repisando, que entre o Roberto Carlos e a Teresa Cristina passam-se mais de 40 anos, essa interpretação bonita também da Teresa Cristina é de 2012 ou de 2013, não estou bem lembrado agora, né? E você sente assim um frescor, uma, um toque de modernidade, né? De contemporaneidade, inclusive nos instrumentos, né? E é bonito de ver como uma canção de 1969 pode parecer, em que pese nas estradas hoje já não serem construídas assim com tantas curvas, né? Mas os sentimentos que afloram da interpretação, né? é, mostram como a canção pode ser atemporal. E, a rigor, é isso que nós fazemos no direito quando nós estamos a todo momento obrigados a aplicar a consolidação das leis do trabalho, o Código Penal, o Código de Processo Penal, que são leis, do ponto de vista da criação legislativa, da elaboração, elas são leis antigas, né? Remontam esses três exemplos que eu dei aqui, com as devidas reformas e emendas, claro, mas elas originalmente remontam à década de 1940. Né? É óbvio que o juiz de hoje, né, não aplica ou não deve aplicar o Código de Processo Penal, né, do jeito que se aplicava em 1943, 44, 1950, 1960. Né? Ou seja, o juiz de hoje ele aplica essa lei que é de quase 80 anos atrás, né? Aplica como a Teresa Cristina canta a canção do Roberto Carlos. Né?
Então, nós que aplicamos direito, né, eu tendo a falar dos juízes, porque tendo a fazer crítica e autocrítica, né, sobre isso, nós somos os cantores. Nós somos a Gal Costa, Elis Regina, nós somos a Tereza Cristina, o Lulu Santos. Né? E vocês vejam, o que seriam as curvas da Estrada de Santo, a canção, né, quero dizer, o que seria a canção do Roberto Carlos se depois da sua interpretação original ela não tivesse sido apreciada e interpretada por tantos outros talentos brasileiros. Poderia ter sido só aquela canção que fica esquecida apenas para a curtição dos fãs mais empedernidos que escutam o disco, ou escutavam, né, o disco inteiro, né, que pegavam primeiro o disco LP, depois o CD, colocavam no aparelho e ouviam todas as canções em sequência. Né? As Curvas da Estrada de Santo tiveram um destino diferente, elas não ficaram esquecidas, né? Como a terceira faixa do lado B do disco, era assim que era antigamente, sinceramente eu não me lembro qual era a posição das Curvas da Estrada de Santos no disco, realmente não lembro, mas isso a gente pode ver até no Spotify. Né? Claro que o Spotify está na sequência em que está no disco. Né? Mas a canção ela só ganhou vida, né? Ela só se tornou o que é porque ela foi interpretada e foi interpretada muitas vezes e foi interpretada e reinterpretada e para invocar aqui uma obra do Humberto Eco super interpretada, né? Um livro aqui do Humberto Eco, tenho aqui até ele à mão, que é da interpretação e superinterpretação. Né? A lei também ela só vira efetivamente norma quando ela é interpretada. Né? Isso a quase unanimidade dos autores contemporâneos que cuidam, não é, dessa matéria da interpretação, né, os professores de hermenêutica, dirão assim que a lei ela vira norma só depois que ela é interpretada. Né? E não há efetivamente essa história da aplicação literal, porque, ou melhor até, não existe essa história, isso já é superado, da lei clara, só Arnaldo César Coelho, da regra do futebol, e que mesmo assim vocês veem que a do futebol está longe de ser clara, porque nem mesmo a existência do VAR resolve todos os problemas, e nós recentemente já tivemos os casos em que, com VAR e tudo, ainda assim a controvérsia se manteve para além dos gols do Fantástico, né? Para além daqueles programas de comentários do fim do domingo. Hoje já não, nem se tem muito no fim do domingo, isso era mais quando eu era criança, né? No domingo à noite, mas dos comentários que acontecem nos linhas de passe, no Bem Amigos, né? Aquelas controvérsias não acabam nem com o VAR. Né? Então, as interpretações dos cantores, juízes, né? Elas fazem também com que a lei se enriqueça na sua densidade concreta, né? Na sua densidade para resolver conflitos. Um perigo, né? Um perigo sério aí está em imaginar-se que se pode tolher, proibir o juiz de interpretar ou pensar-se na hipótese, acho da mais alta improbabilidade, de que os juízes possam ser tão somente aqueles que transferem do papel da lei, né, do arquivo da lei para o arquivo da decisão do pronunciamento judicial, o texto da lei
como se isso fosse possível, né? Aplicar o texto da lei sem a roupagem própria do caso concreto, né? Aí, inclusive, para citar um mau exemplo do Roberto Carlos, né? Que, inclusive, é, eu não sei se isso ainda é vigente, mas que chegou até a vetar interpretações. Ele mesmo não cantava, eu não sei se já não lembro se já voltou a cantar, e proibia, não é? Ou ainda proíbe, vou ficar devendo a informação concreta. A interpretação dessa canção, que era o Que Tudo Vá para o Inferno, né? Acho que porque ele não queria mais cantar o inferno, né? Mas, inclusive, isso é para uma outra oportunidade, é uma canção que, para muitos analistas musicais, representa uma revolução, né? Um marco na música brasileira, como foi depois, claro, a Tropicália, como já tinha sido a Bossa Nova, né? Do ponto de vista do estilo do próprio Roberto Carlos, né? Então, vejam, a necessidade de interpretar, de refletir sobre os textos artísticos ou sobre os textos legais, né, tem um componente, então, também metalinguístico, né? E, e vejam que existem três canções que são muito analisadas e que todas três eu trazia para o meu curso de hermenêutica como exemplos de metalinguagem, né? Que são canções que, curiosamente, o Roberto Carlos cantou e que ficaram famosas na voz dele e que, a rigor, não são composições dele, né? São composições do Caetano Veloso e que o Caetano Veloso parece ter escrito para que o Roberto Carlos cantasse. Tanto que, e aí vai uma avaliação, uma interpretação também minha, tanto que as gravações do Caetano Veloso não são tão expressivas e nem fizeram tanto sucesso como as interpretações que ele concedeu ao Roberto Carlos, né? Quando tem a canção que diz assim: não tenho nada com isso, nem vem falar, que é muito romântico, né? Aquela, como dois e dois são cinco, né? Tudo certo, com dois e dois são cinco, e aquela também, por isso uma força me leva a cantar, uma força estranha me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar. As três canções são do Roberto Carlos e elas são, para o nosso trabalho, não é? Exemplos de como a interpretação leva a obra do autor ao infinito, né? Como a interpretação ela dá essa vida, não é? À obra do autor, não é? Certamente o próprio Caetano Veloso, legislador, né? é, anteviu, não é? Que o Roberto Carlos seria um excelente intérprete e aplicador, não é? Da mensagem, não é? Colocada nas canções, né? Então, essa é uma conclusão para demonstrar que a obra original de quem emite a mensagem, de quem constrói um texto, né? De quem constrói uma obra artística, falando no sentido mais amplo, porque falando de arte também a, a, a pintura, a arquitetura, né? O teatro, a interpretação da obra artística, e vamos fazer essa ligação sempre da obra do legislador, né? Ela vai levar essa obra a perspectivas infinitas, né? Então, quando a gente pensar nessas questões assim, é ativismo, não é ativismo, nós precisamos, sobretudo, mas sobretudo mesmo, pensar que
quase sempre nós estaremos apenas diante de olhares diferentes, né? De percepções diferentes, de sentimentos diferentes diante, né, daquela obra ou daquele texto, né? Pode ser o texto, tanto, repito aí, o texto artístico ou mesmo o texto legal, né? E para aqueles que têm desconfiança quanto a isso, não se esqueçam, né? Não nos esqueçamos de que, quando se diz assim, sentença do juiz, sentença judicial, sentença é etimologicamente derivado do, de uma palavra latina que é sentire, que é o quê? Sentimento, né? Então, é, os literais que nos perdoem, mas não existe interpretação sem sentimento, aplicação do direito sem sentimento, assim como o que nós poderíamos ver como é, algo estranho ou ousado de parte da Elis Regina, da Gal Costa, da Simone, serão tão somente sentimentos. Né? É, é assim que eu concluirei, apenas registrando que hoje estou gravando esse vídeo no dia 17 de abril e que no dia 19 de abril, a segunda-feira, né, é o Roberto Carlos, né, o compositor e intérprete brasileiro que nos serviu hoje de amparo, né, de muleta didática, fará 80 anos de idade, e aqui ficam registrados os parabéns, né, desse humilde apresentador. Né? Agradeço àqueles que tiveram a paciência, né, de estarem até o fim, né, e desejo a todos felicidades e até a próxima.